Quem que sempre lembra mesmo? Ela não tá aqui. A Flávia, né, que sempre lembra de gravar. Sim, geralmente é ela que coloca. É, se vocês puderem me lembrar, que às vezes eu esqueço também. Ok. Ó, então, o que, assim, que o pessoal às vezes assusta um pouco é a parte de trigonometria, triângulo. Que, assim, que eu me lembro, né, já tô velha já, mas o que? A gente vê isso daí bastante no ensino médio, né? Trigonometria. Triângulo retângulo, ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. Estuda os triângulos, né? Trigonometria. E aí a gente vai precisar disso porque a gente vai estudar forças. Forças envolvidas aí nas estruturas. Um tanto de força que uma certa estrutura tem que suportar. A reação de apoio, porque a estrutura vai estar apoiada, vai estar engastada. A gente vai falar de vários tipos de apoio. A estrutura vai estar engastada, por exemplo. Quanto que esse engaste tem que suportar para a estrutura, né, não estar em equilíbrio, ou seja, estar em repouso ali, não desabar, por exemplo, não ter nenhum problema, né? Quando a gente fala em equilíbrio, é isso. A somatória das forças tem que ser zero para a estrutura estar em repouso ali, estar parada, ela suportar tudo que está sendo solicitado nela, né? Então, como a gente vai estudar força? Força é um vetor, e a gente vai ter que decompor vetor, a gente tem que saber trigonometria. E aí eu não sei se vocês viram alguma coisa disso em geometria analítica, agora eu me confundo às vezes nas disciplinas. Mas vocês já viram alguma coisa ou não? Vetores, com o Paulo, alguma coisa assim? Já viram? Chegamos a ver já. Vetores, trigonometria a gente viu, acho que meio por cima, daí foi para vetores. Tá. E aí, então, para a gente começar aqui a estudar, que a gente falou aqui em cima, ó, na ementa, né? Equilíbrio do corpo rígido. Para chegar em equações de equilíbrio de um corpo em duas dimensões, em três dimensões, a gente tem que trabalhar com forças. E aí, para trabalhar com forças, a gente tem que fazer decomposição da força. No eixo X, no eixo Y. E aí a gente tem que saber trigonometria. Regra do paralelogramo, regra do triângulo. Para depois a gente falar de momento de uma força. Enfim. E seguindo aqui, chegar em treliça lá no final. Então a gente tem bastante assunto. E aí, dependendo, né, do andar da carruagem, às vezes a gente não. Eu lembro que eu acho que eu tive que pular, por exemplo, alguns semestres aí, algum tópico, porque não deu para chegar até o final, porque é bastante coisa, né? Falo para vocês para a gente tentar ir em todas as aulas aí conversando, vocês tirando dúvida, fazendo exercício, e para a gente tentar cumprir a meta certinho aqui, né? Depende, tem turma que pegou mais rápido, que relembrou mais rápido aqui a parte de trigonometria, e teve um pessoal que teve mais dificuldade, então depende muito da turma, né? Às vezes a gente consegue, fica um pouquinho mais de tempo aqui, ou se não passa mais rápido e vai para frente. Então a gente vai conversando e vocês vão me falando. E que mais? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, como ideia de planejamento aqui, deixa eu ver se aparece aqui embaixo. A gente sempre tem duas provas, uma na metade do caminho e uma no final. Aí tá aqui, ó. E aí as provas valem 70%. Acho que era igual às outras disciplinas, né? Metrologia, desenho que eu acho que valia 60, 40, porque é bastante lista, né? Então acho que era 60% as provas e 40% as listas de desenho. Agora aqui é 70% prova, a gente faz duas no semestre, e 30% lista. Só que aqui tinha alguma coisa de projeto integrador que eu nem. Acho que vocês nem estão fazendo projeto integrador, então? Agora que está online, acho que não teve, né? Não, professor. Então a gente não vai considerar o projeto aqui. Então é 70, 30 mesmo. E aí eu vou bater as semanas certinhas aqui. A gente acho que tem aula até no final de julho, começo de agosto. E aí eu marco as datas das provas, metade do caminho a primeira prova e metade a segunda. E aí o que a gente vai precisar, que eu acho que vocês têm a calculadora, bastante.
A gente vai fazer bastante conta. E seguir o material que eu vou colocando para vocês. Seguir as aulas. E acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo, tá dando pra entender tudo. Ah, beleza. E, gente, e aí, ó, por exemplo, eu começo dando alguma, deixa eu olhar aqui. Eu queria falar isso aqui porque semestre passado aconteceu isso. Lembra que eu comentei com vocês no começo do semestre que a frequência de vocês estava atrelada à entrega de material, à entrega de trabalho, e a gente tinha as aulas síncronas, né? Alguns participavam, outros não. Só que tinha gente que, não sei, se acabava assistindo depois os vídeos e me entregava a atividade, ou entrar em contato comigo, enfim. Então a presença está atrelada à entrega de atividade, e que nem eu falei, vou olhar aqui certinho quem está aparecendo. Agora, semestre passado aconteceu da pessoa não aparecer na aula online, não entregar as atividades, e aí no final querer me entregar tudo. E aí não tem como eu aceitar, porque é injusto com quem está aqui toda semana, com quem está aqui sempre comigo nas aulas síncronas, quem está entregando tudo certinho, né? É incoerente eu aceitar alguém que aparece no final do semestre e me entrega tudo de uma vez, com quem está participando e entregando tudo no tempo, né? Então fiquem espertos com isso. Me cobrem também, se vocês puderem. Fala, professor, atualiza a lista de chamada lá, a lista de as faltas, né? Vai me cobrando para. Mas a gente sempre conversou que está atrelado à lista de presença. Então eu vi que a lista de exercício. Eu dei a primeira e segunda semana de aula, a pessoa me entregou a primeira lista. Então, ela tem presença nessas 2 primeiras semanas de aula. Aí, eu dei mais uma semana de aula, 2, e pedi uma lista. A pessoa me entregou essa lista, ela teve presença nessas outras 2 semanas de aula. Aí, dei mais 2 semanas de aula, terceira lista. A pessoa não entregou a terceira lista, ficou com falta nessas 2 semanas. Então, para a gente ficar claro aqui, eu vou lançando, eu vou vendo quem entregou as listas, vou pondo presença lá no swap, e vocês vão prestando atenção nisso. Porque aconteceu de no final do semestre passado o pessoal me entregar tudo no final, sendo que não aparecia nas aulas síncronas e não entregava nas datas, né? E aí, então, acho que a maioria dos professores está fazendo isso, né? Para tentar ter um controle aí de presença. Então, é isso. Então, vou colocar no plano de aula aqui no Swap. Vou começar a colocar os materiais aqui no Moodle, da nossa disciplina Mecânica Técnica. E aí, eu queria começar um pouquinho com vocês hoje aqui. Eu vi aqui que sexta-feira eu tinha até esquecido. Eu não entendi nem muito bem. Parece que em Sorocaba já é feriado. Tem alguém de Sorocaba aí, né? Não sei se é a Tati. Mas eu tinha esquecido que sexta é feriado, então a gente não tem aula na sexta de mecânica. Mas em Sorocaba é feriado desde hoje, desde ontem, não sei, Tati, eu não entendi. Então tá, assim, tá tudo parado aí. Começou hoje e vai até terça. Eu nem sei se aqui tá desse jeito. Volta somente quarta. Uma semana então. Sim, tá. Então, beleza. Então, a gente tem as aulas de quarta e sexta, e essa sexta a gente já não tem. Então, eu queria começar um pouquinho com vocês hoje aqui, e aí a gente continua semana que vem. Uhum. Sim, tem gente fazendo festa, escondido. Meu Deus do céu. Entendi. Então, ó, deixa eu abrir aqui esse slide aqui. Mas eu queria primeiro comentar com vocês o seguinte. Dentro da mecânica, a gente tem 3 grandes áreas. E uma delas é a que a gente vai tentar estudar aqui, que é a área de sólidos, que a gente chamava. Acho que cada lugar tem sua peculiaridade e chama de um jeito, mas assim, tem lugar que chama de estruturas, tem lugar que chama de sólidos. Onde eu estudei, por exemplo, a gente falava que tem a mecânica, né? Dentro da engenharia mecânica, a gente tem 3 grandes áreas. A área de estruturas, ou sólidos, que a gente falava lá sólidos, que
que é estudar estrutura, vibração em estrutura, carregamento em estrutura, né? Esforços que a estrutura tem que suportar, comportamento da estrutura. Então a gente fala sólido por isso, né? Porque são materiais, né, sólidos mesmo. Diferentemente da área de fluidos, por exemplo, que a gente estuda escoamento de fluido, de água, de óleo, né? Escoamento dentro de um refrigerador, escoamento de fluido num ar-condicionado. Então a gente tem a área de sólidos, que a gente fala, que é a área que a gente vai estudar estrutura, vibração em estrutura, força envolvidas em estruturas, em pontes, em treliças, enfim, em telhados, né? A área de sólidos, a área de fluidos, que particularmente foi a área que eu parti, que eu fui, né, que eu continuei estudando no mestrado, que é a área de transferência de calor, mecânica dos fluidos, né, refrigeração, ar-condicionado, que é a área de fluidos, e a área de materiais, que aí estuda os infinitos tipos de materiais que tem na área de mecânica, né? Aço, ferro fundido, alumínio, aço inoxidável, vários tipos de materiais, composição dos materiais, comportamento dos materiais, né? Propriedades dos materiais. Então a gente tem as 3 grandes áreas, e a que a gente vai estudar é essa primeira que eu falei, sólidos, mecânica geral, estática, que é a parte de estrutura. Só que aí, por exemplo, para a gente começar, só para dar uma introdução nessa parte de mecânica, queria começar com esse slide aqui só para dar uma ideia, mais ou menos, para vocês aí de como está relacionado a área de materiais com a área de estruturas, porque está tudo meio que ligado. Dependendo da propriedade, dependendo do comportamento de um certo material, ele vai ser utilizado para uma certa finalidade. Então, se eu quero construir uma ponte, por exemplo, eu tenho na mecânica infinitos tipos de materiais que eu posso construir. Só que para determinada situação, um vai reagir melhor que o outro. E aí, a gente vai estudar então as estruturas, mas eu queria falar um pouquinho para vocês só da parte dos materiais, só para a gente ter uma introdução aí, para a gente falar um pouco mais de mecânica, já que aqui na grade curricular de vocês a gente não falou sobre isso, sobre nada de mecânica, né? Creio eu. Que nem eu falei, o que vocês tiveram de mecânica foi desenho somente e metrologia. Então, para dar aí uma visão para vocês de mecânica, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, esse slide aqui, que coisa vocês me interrompem, tá? Se sair, se o som ficar ruim, enfim, que coisa vocês me chamam aí. Esse slide aqui, ó, tá aqui curso técnico, porque eu mostrei para os meninos também. Mas esse slide aqui eu apresentei faz um tempo para entrar aqui no Instituto. No Instituto Federal, né? No concurso. Eu tive que apresentar uma aula para alguns professores e o tema era esse aqui. Ensaios mecânicos destrutivos e não destrutivos. Tive que apresentar uma aula sobre isso. E aí... ponto de elasticidade também, professor? Oi? A gente vai ver elasticidade dos materiais também? Eu vou comentar só um pouquinho com vocês, mas não é ideia não. Mas eu vou comentar sim. Ah, tá. Você já viu, Douglas, alguma coisa? Quando eu fiz projeto mecânico, a gente daí tem uma matéria, né, de materiais. Aí tem resistência, Sim. elasticidade. Sim, ductilidade. Isso. Sim. Então, ó, nessa aula aqui, o objetivo era a gente conhecer os tipos de ensaios que tem, que são classificados em destrutivos e não destrutivos, ensaios que são aplicáveis aos materiais. E aí, nessa aula, eu falei a importância do ensaio mecânico e a classificação, na definição deles em destrutivos e não destrutivos. A ideia disso é a gente ter noção que a gente tem vários materiais, que a gente fazendo ensaio mecânico no material, a gente vai conseguir descobrir como ele se comporta para saber em que ocasião é melhor utilizá-lo. E aí a gente tem ensaios mecânicos destrutivos e não destrutivos. Então, quando a gente tem que, por exemplo, aplicar um material, né, para uma finalidade, a gente tem que conhecer as propriedades, saber as propriedades dele para saber se ele serve para aquela aplicação. E o que me dá a propriedade de um material, que nem no caso ele falou de elasticidade, é uma propriedade. A gente acho que vai falar, elasticidade. Para eu saber a propriedade,
Dentro da área de materiais, eu tenho que entender sobre estrutura atômica do material, como que esse material foi processado, qual que é a composição química dele, e juntando todos esses fatores, eu vou ter determinada propriedade, e aí eu vou falar, então esse material pode ser aplicado para tal coisa, em tal projeto, em tal questão, sei lá. Então, para a gente aplicar o material, a gente tem que conhecer as propriedades mecânicas. E para a gente conhecer as propriedades mecânicas, a gente tem que fazer ensaio mecânico. E aí a gente tem diferentes tipos de ensaio para saber diferentes propriedades. Então, por exemplo, eu posso ter uma estrutura aí, uma peça, sei lá, que está sofrendo um esforço. Ó, tá vendo aqui? Esse F é de força. Uma força de tração, ou seja, eu estou tendendo a alongar o material aqui, ó. Força para a direita, força para a esquerda. O material, ele vai responder como? Essa força que eu estou puxando aqui de um lado e de outro, eu estou tracionando. Vai responder de que jeito? O mesmo material, se eu for aplicar o contrário aqui, força de compressão, como que ele vai reagir? O mesmo material, se eu for aplicar força dessa forma aqui, ó, que a gente fala de cisalhamento, como que ele vai reagir? Tenho aqui, sei lá, uma viga, uma estrutura que está apoiada aqui, ó, nesse pontinho e nesse ponto aqui, e estou forçando ela para baixo. Como que ela vai ter a flexão dela aqui, ó? Como que ela vai reagir ao esforço de flexão? Como que ela vai reagir a esse esforço de torção aqui, ó? Então, eu tenho ensaio mecânico para tudo isso. Para uma peça sofrendo uma força de tração, para uma peça sofrendo uma força de compressão, uma torção, flexão, cisalhamento. E aí, cada ensaio vai me dizer características importantes, propriedades importantes do material, para eu saber para que eu posso utilizar esse material. Então, eu vou aplicar no material algum tipo de esforço, tração, compressão, para determinar a resistência, para determinar como que esse material reage a essas forças. E aí eu falo, esse material, ele vai... eu preciso de um material aí que vai ter que sofrer tração, mas ele não reage bem à tração, não. Então vamos ver outro material. E existem infinitos materiais, aço 1020, 1030, 1040, aço, ferro fundido, aço inoxidável, nossa, uma infinidade de materiais. Então, por isso que a mecânica é dividida nessas 3 grandes áreas. Uma é só para a área de materiais, uma é a parte de estruturas, de resistência a materiais, que aí, para eu fazer um projeto, né, de estrutura, eu preciso conhecer o material, então está completamente ligado. E essa área de fluidos aí que eu comentei com vocês. As 3 grandes áreas. Aí, ó, para a gente fazer esses ensaios mecânicos, tudo bem, gente? Está muito rápido ou está tranquilo? Beleza. Tá tranquilo, professor? Para a gente fazer esses ensaios, a gente tem, nossa, várias máquinas aí legais para fazer. Inclusive, queria muito que tivesse no IFE aqui de Boituva, né? Mas como aqui a gente não tem uma engenharia mecânica ou um técnico em mecânica, a gente não tem máquina para fazer ensaio de dureza, por exemplo, ensaio de tração. Tem fotos aqui que eu peguei quando eu trabalhei no IFE em São Paulo, né? No Instituto, lá no Campo São Paulo. E lá eles têm técnico em mecânica. Lá eles têm o curso de vocês também, Tecnologia em Gestão da Produção. Não sei se alguém conhece o IFE de lá. Mas a parte de mecânica lá é bem, bem legal, bem pesada, tem bastante coisa. E aí eles têm vários tipos de máquinas de ensaio. E aí, ó, tem máquina de ensaio de dureza. Professora, quando eu fiz o projeto mecânico na ITEC lá de Sorocaba, na Fernando Prestes, a gente foi a última turma, daí o curso foi descontinuado também. Aí eles têm a máquina lá de tração. É pouquíssimo usada assim por eles, né? Mas estava novinha ainda a máquina lá deles. Então, mas no curso eles utilizavam ou não utilizavam no curso? Utilizava. Quando... Dependia muito da turma, assim, né? Tinha turma que eles conseguiam fazer o ensaio, tudo, mas tinha turma que eles falavam que não conseguia, não dava tempo. Entendi. Assim, a nossa turma a gente conseguiu porque a gente ficou no pé, sabe? Vamos fazer, aí a gente fez. Então, nossa, seria muito legal se tivesse um laboratório
que nem aqui está falando de controle de qualidade, né? Por exemplo, dando um exemplo de controle de qualidade, eu fiz um estágio uma vez numa empresa, e aí as peças que eram fabricadas, lâminas de corte para engrenagem, elas eram mandadas para uma outra empresa para fazer a têmpera, que é endurecer o material, né? Se aquece o material a uma certa temperatura e resfria bruscamente para modificar a propriedade dele, né? Para conseguir dureza, enfim. E aí, então, quando ele voltava para a empresa, né? Depois que ele passou por essa têmpera, a gente tinha que ir no controle de qualidade medir essa dureza. Então, a gente tinha máquina de dureza lá. Lá no Campo São Paulo tem também máquina de dureza, tem máquina de tração, tem máquina de ensaio de fadiga. Fadiga não lembro, impacto, eu falei errado. Ensaio de impacto, tem várias máquinas lá. Só que lá tem cursos mais voltados para mecânica, né? Agora aqui a gente não tem. Seria muito legal se tivesse, porque é muito legal a gente estudar os materiais aqui através dos ensaios, né? Ver como que cada material se comporta. A gente pega um corpo de prova de um aço 1020, por exemplo, coloca na máquina de ensaio de tração e a gente compara ele com o aço 1060, por exemplo, e vê a diferença. Ver quando que esse material vai romper, né? Quem rompe antes. Então é bem legal para a gente ter noção de como que o material se comporta para cada tipo de esforço aí. Então, ó, conforme eu falei, né, a gente vai aplicar um material dependendo da propriedade que ele tem. E aí a gente fala de propriedades mecânicas, que uma delas é a elasticidade, que o Douglas falou. A gente tem a propriedade de resistência à tração, a propriedade de ductilidade, fluência, fadiga, dureza, tenacidade e várias outras. Então, quando a gente começa a pensar e fazer um projeto de uma peça, a gente tem que ver quais são os requisitos para aplicação, né, dessa peça, quais são os requisitos para aplicação desse material. A gente faz ensaio desse material, de vários, né, para saber qual que a gente vai selecionar, na verdade. Então, a gente vê quais são os requisitos para fazer ensaios, ou seja, para essa peça aqui, quais são os requisitos? O que eu vou precisar, né? Aí eu faço ensaio de vários materiais para selecionar qual material que é o mais adequado. E aí, então, a gente tem esses vários tipos de ensaios que vão servir para comparar as propriedades de diferentes materiais. Vou comparar a elasticidade de um aço 1020 com um aço 1060. Vou comparar a ductilidade de um aço 1020 com um aço 1060. Então, eu posso comparar as propriedades de materiais diferentes. E alguns ensaios são necessários para começar o projeto de uma peça. Essa foto aqui é de São Paulo, lá do IF de São Paulo. Esse aqui é o ensaio de impacto. Você vê como você solta um pêndulo ali de cima, você vai erguer o pêndulo aqui em cima, vai colocar o corpinho de prova aqui embaixo, vai soltar o pêndulo, dar uma pancada, né, um impacto no corpo, e vai medir aí a tenacidade dele, o quanto de energia que ele absorveu para romper, enfim, aí tem uma escala aqui. E aí aqui está falando que alguns ensaios fornecem comparativos ou qualitativos do material e servem para auxiliar ou completar um estudo, né, ou um projeto. Então eu consigo comparar, ter resultado de comparativo entre um e outro. E aí, o que acontece? A gente está falando desses vários tipos de ensaios, só que eles são divididos em destrutivos e não destrutivos. Os destrutivos é quando eu vou ensaiar um corpo de prova e no final do ensaio, essa peça ela vai ficar inutilizada. Ou vai ter alguma marca, um sinal na peça. Ela não vai ficar igualzinha ela era antes. Por exemplo, o ensaio de dureza que eu falei, muita gente considera que ele é não destrutivo, mas como ele deixa ali, como eu vou dar uma pancadinha nele com com uma ponta de diamante, ou dependendo do ensaio de dureza, né? Porque ele tem vários, ensaio Brinell, ensaio Rockwell, dependendo, como a gente vai dar uma pancada para medir a dureza desse material, fica uma pontinha ali que não inutiliza a peça, mas fica um sinal ali. Então tem gente que considera que é um ensaio destrutivo porque ficou um sinal ali na peça, e tem gente que considera não destrutivo. Mas, por exemplo, o ensaio de tração ele é destrutivo porque a gente vai realizar ele até a peça romper. Eu vou tracionando, puxando, que é a palavra mais fácil, né? Puxo,
traciono e vejo que hora que ele vai romper. Se ele vai suportar bastante tração ou se ele vai romper logo. Ou seja, se ele vai suportar bastante. Traciono por algum tempo, aí rompeu. Ele é dúctil. Ou senão eu já tracionei um pouquinho, ele já rompeu, ele é frágil. Então tem todos esses termos aí de propriedades para se estudar em cada ensaio, né? No de tração, por exemplo, a gente fala muito de dúctil, de frágil, a parte de elasticidade, que depois eu acho que tem aqui na frente, no gráfico. Então, ó, ensaio de tração destrutivo, porque a peça vai ficar vai romper, a gente não vai utilizar. A gente vai pegar uma amostra, um corpo de prova de um aço 1020 e vai ensaiar ele até o rompimento. Ensaio de fadiga também vai inutilizar a peça, vai destruir a peça. Ensaio de impacto também. E alguns outros, né, que existem vários. E aí, como exemplo para falar nessa aula, eu falei do ensaio de tração, que é muito conhecido. É um ensaio que tem um custo aí não tão alto e traz bastante informação para a gente. Bastante informação importante. Então, ó, eu vou submeter o material a um esforço de tração, que é exatamente essa foto aqui, né? E aí, eu vou tracionar até ele romper. E aí, então, eu vou conhecer como que os materiais que eu estou ensaiando vão reagir ao esforço de tração, quais os limites que eles suportam e a partir de quando que eles vão romper. Ou seja, a partir de tanto de força, ele rompe. Então, para essa aplicação nesse projeto, ele vai ter que suportar mais força. Então, não dá para utilizar esse material, por exemplo. Tá dando para entender mais ou menos, gente? Beleza. Então, ó, eu posso ter um corpo de prova aqui de seção circular para estudar. Eu até tenho aqui em casa alguns corpos de prova, eu vou procurar, depois eu mostro para vocês. Eu levava nas aulas. Corpo de prova de seção circular, corpo de prova de seção retangular. Tenho a parte útil, que é onde eu vou olhar aqui, alongando até romper a cabeça do corpo de prova. Tudo isso aqui tem que ter medidas certas, né, padronizadas. O corpo de prova. E essa é a máquina que é feito o ensaio. Então eu vou colocar o corpo de prova aqui, ó, ele está em pezinho aqui. Coloquei o corpo de prova e vou ter aqui um cabeçote que vai, ó, para baixo aqui, ó. Vou tracionar aqui para baixo. Então eu vou alongar, vou tracionando, alongando até que ele rompe. E eu vou ter um extensômetro ali para medir a deformação. O quanto que está deformando, o que está acontecendo aqui nessa parte útil do corpo de prova. Qual que é o comportamento aqui até chegar ao rompimento. Então tem a parte imóvel, que é essa parte fixa aqui em cima, o corpo de prova e um extensômetro para ver a deformação da peça. E aí com esse ensaio eu consigo gerar um gráfico. Até essas máquinas já tem o software, né, que a gente coloca no computador ali, já vai traçando o corpo de prova. Não sei se o Douglas chegou a ver lá na ETEC, né, Douglas? Não sei se você chegou a ver o software fazendo esse gráfico aqui. E aí, o que esse gráfico quer dizer pra gente? Esse gráfico é um gráfico de tensão, tá aqui, ó, tensão por deformação. Tensão é a força que ele está aplicando aqui, ó, né, baixando esse cabeçote aqui, né, tracionando para baixo, é a força dividido por área. Tensão. Então, tantos megapascal, tantos pascal, né, que é a unidade de tensão, força sobre área. Então, eu tenho a área do corpo de prova, que é circular ou retangular, tenho a área ali daquele corpo de prova e tenho a força sendo aplicada ali. Força por área me dá tensão.
Então, vou aumentando a força, vou aumentando a tensão, ó. Então, eu estou aumentando aqui. E eu estou aumentando a força, está aumentando a minha deformação. Estou deformando o material ali. Ele tá... Acho que nessa foto aqui dá para ver, ó. Um pouquinho, né, ó. Ele normal. Aí, ó, diminuiu a área aqui porque ele foi afinando, né? Porque vai chegar uma hora que ele vai romper, ó. Então, vai diminuindo essa área aqui. E aí ele rompe. E aí, o que acontece? Nessa primeira parte aqui, que tá uma linha reta, ó, é a região de comportamento elástico, que tem a ver com a elasticidade que o Douglas falou. O que acontece? Vamos supor que eu comecei o ensaio, comecei a aplicar uma força, fui aumentando a força por área, né, que é a tensão. Mas, enfim, estou aumentando a força. Consequentemente, estou aumentando a tensão, que são proporcionais, né? Estou aumentando a força, só que aí eu paro, por exemplo, o ensaio, aqui, nesse ponto aqui, ó. Não sei se está dando para enxergar. Antes de chegar no ponto A. Quando eu parar o ensaio, ele deformou um pouco, mas ele volta à condição original que ele estava. A peça volta às medidas originais. Então, um material com bastante elasticidade, eu vou aumentando a força. Se eu parar de aplicar essa força, retirar essa carga, essa força, ele volta para a dimensão original dele. A peça fica igualzinha. A partir de um certo ponto, se eu continuar aplicando a força para cá, ó, além do ponto A, e retirar essa força, ele vai ter uma deformação residual ali. Ele não vai ficar da forma que ele estava antes. Então, por isso que a gente fala de região elástica, que é essa daqui, que eu retiro a força e ele volta à condição original, e a região plástica, que é aqui em cima, que já vai ter uma deformação se eu retirar a carga ali, se eu parar o ensaio antes do tempo. E aí, então, eu tenho essa parte aqui. Quando eu passo dela, que eu venho para a região plástica, ó, vai acontecendo isso aqui. Né, ó, o material está assim no início. Vamos supor que eu vim até esse ponto, vamos supor que o pontinho A está por aqui, ó, aquele primeiro ponto lá que termina a reta. Se eu retirar a carga, vai voltar a peça do jeitinho que ela estava. Mas eu continuei, passei aquele ponto A. Se eu retirar a carga, ela vai ter uma deformação ali que vai ficar, uma deformação residual. Se eu continuar até o final do ensaio, vai chegar uma hora, ó, que vai diminuindo aqui a área, né, ó, esse pontinho. Tô alongando até que rompeu. E aí cada material vai ter uma curva dessa. Um material, o comportamento dos materiais são diferentes para esse ensaio, para essa força de tração que está sendo aplicada aqui, né? Para esse esforço de tração. E aí, o que vai me dizer, o que vai influenciar? Qual vai ser a diferença de um aço que suporta mais? Ó, a diferença desses dois aqui, ó, um frágil e um dúctil, ó. O que vai me dizer se o material é isso ou aquilo? O que vai me dizer muito é isso aqui, ó. O que vai influenciar muito, né? Ó, porque a propriedade dele depende. A propriedade dele vem da estrutura atômica dele, do processamento dele, da composição química. Então, um aço, por exemplo, que tem mais carbono, ele tem uma característica diferente de um aço que tem menos carbono na composição. Um aço que tem menos carbono, a gente fala que ele é mais dúctil. Ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Um aço 1020, por exemplo. O 20, depois eu comento com vocês melhor, mas o aço 1020 quer dizer que ele tem 0,2% de carbono. Um aço 1060, ele tem 0,6%. O 1020, ele vai ter um comportamento mais assim, ó. Eu vou aplicando a força, ou seja, a tensão, vou indo. Ele vai romper lá na frente, ó. Então ele suportou muita deformação antes de romper. Ele deformou bastante, foi aguentando, foi suportando e pum, rompeu. Dúctil. Um frágil, um pouquinho de força que você já coloca, um pouquinho de força de tração que você está, né, solicitando o material, ele já rompe. Ele aguenta talvez um pouco mais, ó, de tensões mais elevadas ali, mas ele rompe muito rápido. Ele não deforma muito, tá vendo? Ó? A deformação dele aqui nessa linha tracejada, ó, foi muito pouco comparado com o dúctil. E aí, a gente tem exemplos, por exemplo, ó, de quando o material é dúctil,
que ele fica com essa característica aqui que a gente fala taça cone, ó. Ele conseguiu, foi, deformou, suportou bastante deformação, rompeu. Ele tem essa característica, ó, essa foto do meio, essa da esquerda, essa aqui de baixo, taça cônica a gente fala. Então esse material, por exemplo, tem menos carbono do que esse da direita aqui. Esse da direita é frágil, ó, ó como tá reto, como tá... É tipo quando a gente quebra um giz, não fica assim? Quando a gente quebra um giz, fica desse jeito. Um pouquinho de solicitação ali, um pouquinho de tração que a gente colocou na máquina, o material já não aguentou e rompeu. E aí tem características, quanto mais carbono, maior essa característica. Então, olha, vocês devem estar entendendo mais ou menos que tem uma infinidade de materiais, uma infinidade de ensaios, uma infinidade de propriedades, infinidade de características. E por isso que, por exemplo, 5 anos de engenharia você divide nessas 3 grandes áreas aí e tem que estudar bastante. A área de materiais, que é enorme, né, que aí você estuda processamento, a estrutura atômica, né, como que é a estrutura, né, cristalina dos grãos ali, do material. E aí, se eu quero mudar a propriedade do material, eu consigo. Então, eu posso fazer tratamento térmico, eu posso fazer têmpera, revenimento, recozimento, vários tipos. Então, a gente tem a grande área que eu falei, que é materiais, que está muito ligada com os projetos estruturais, porque aí, dependendo do projeto que eu quero aqui, eu vou precisar de um material, está muito ligado. E a área de fluidos do meio, que também tem uma infinidade de assunto. Então, eu quis falar mais, estou falando mais ou menos isso aqui para vocês se situarem mais ou menos na mecânica, porque eu acho que a gente não falou até então no curso de vocês sobre mecânica, certo? Sobre essas coisas. Tudo bem? Tá dando para entender aí, alguém? Sim, professor. Beleza. Maravilha, estou contente que tem 21 pessoas, hein? Vamos tentar fazer todas as quintas, todas as quartas e sextas assim, porque tá todo mundo aí, a maioria. Bom, enfim, então esse é o ensaio de tração. Vantagem dele. A gente tem ensaio quantitativo, por quê? Porque eu vou ver a resistência à tração, eu vou ter dados quantitativos, números mesmo, né? Vou ver aqui a tensão que ele rompeu, ó, né? Que a gente fala tem início da ruptura, tensão final aqui. A gente vai ter dados de tensão aqui e esses dados são importantes. E ele tem uma boa relação custo-complexidade, né? Ele não é difícil de fazer e não tem um custo tão elevado. Só que ele leva alguns minutos para essa peça romper, né? Para ele terminar. E é destrutivo, ou seja, a peça não é mais utilizada depois. Esse é um dos exemplos de vários ensaios que a gente tem destrutivos. E aí, como ensaio não destrutivo, ensaio mecânico não destrutivo, ou seja, eu faço o ensaio na peça e aí depois, dependendo se o ensaio der ok, essa peça pode ser utilizada, né? Vai poder ser utilizada. Aqui, como exemplo, eu falei dos líquidos penetrantes, que é um ensaio para ver trinca, né? Para ver porosidade, para ver trinca, né? Trinca na peça. Tem o ensaio de ultrassom, tem o ensaio de partículas magnéticas, que é para ver tudo defeito, para ver trinca na peça. Então, a gente pode detectar falha aí em produtos acabados e semi-acabados. Claro que se eu encontrar uma trinca, se eu encontrar algum defeito, a peça não vai ser, né, não vai ser colocada em uso, mas se tiver tudo ok com a peça, por isso que é um ensaio não destrutivo. E aí lá no Instituto de São Paulo também a gente tinha essa peça aqui, por exemplo, de partículas magnéticas, essa da direita aqui é de lá. A gente tinha também os ensaios não destrutivos, lá tinha líquidos penetrantes, tinha partículas magnéticas. O ultrassom é um pouco mais caro, que é esse aqui, que a gente não tinha lá. Mas qual que é a ideia? Ó? Aqui, por exemplo, eu falei do ensaio de líquidos penetrantes, que também é simples, um custo aí não tão elevado, que ele é utilizado para detectar descontinuidade que estejam abertas para a superfície, ou seja, trinca na superfície. A gente não consegue ver a olho nu ali, mas na superfície tem uma trinquinha que a gente não enxerga, e fazendo o ensaio com líquido penetrante a gente vê. E aí, se a peça tem uma trinca, ela não pode ser colocada em utilização, porque pode romper, pode dar algum problema.
Então é um defeito, né? Trinca é um defeito. Professor, Hum, na empresa que eu trabalhava, tinha uma peça lá, trocaram uma peça da máquina era de alumínio. Aí usou 2 meses quebrava essa peça. Aí eles iam, mandavam fazer outra, aí quebrava. Aí o rapaz da engenharia, na hora que ele pediu uma peça nova de definição, ele mandou fazer o teste de líquido penetrante para ver se não tinha trinca no material, né? hum, Aí foram ver, tinham trinca, a liga do alumínio era muito fajuta, assim, vamos dizer, né? uhum, Mistura, não atendia a todas as especificações. entendi. É através desse teste. Entendi. Então ela estava tendo problema em uma peça, teve que trocar, e aí saiu essa peça e ela estava com trinca. É, Sim. Não, é importantíssimo, né? Não sei para que era utilizada essa peça, para que era, você lembra? era uma peça, era um componente de uma máquina. E toda hora dava problema. Passava 2 meses, durava 2 meses, quebrava essa peça. Entendi. Aí o pessoal consertava, sei lá. Daí o pessoal mandava fazer outra, aí Uhum. ele era de alumínio fundido, né? E, Aí não tava no meio dela, sempre ficava assim, as que veio, eles fez o teste com líquido penetrante, aí mostrava que ficava com trinca no meio dela. entendi. Consertava a máquina, passava 2 meses, sendo que substituiu, ia ver, todas elas estavam com trinca. É, Entendi. aí até que trocaram de fornecedor e tal, aí parou. Sim, é bastante comum isso daí, né? Em peças automotivas, enfim, é utilizado para muito. O ensaio mecânico é muito utilizado. E esse de líquidos penetrantes, ele pega a descontinuidade na superfície, né? Agora, às vezes, a gente não tem descontinuidade na superfície, mas mesmo assim a peça tem algum problema, e aí vai ser uma trinca mais profunda ali, né? Que aí o outro ensaio pega. Quando quebrava a peça, você via que no meio, assim, tava a trinca bem oca, assim, já, sabe? Entendi. Mas aí, se a gente quer, se tem trinca mais interna, né? Aí é outro ensaio. Essa de líquido penetrante é mais superficial, né? Esse ultrassom aí, por exemplo, eu nunca fiz, não tinha lá não. Nos lugares que eu passei não tinha esse ensaio, mas ela pega trincas mais internas, né? Essa aí de líquidos penetrantes, então, é mais para a superfície, trinca aberta para a superfície. É simples, aplicada em peças de materiais ferrosos e não ferrosos, vários tipos de materiais aqui. E aí você aplica um líquido penetrante na superfície da peça, e aí eu aplico um revelador. E aí eles têm algumas características que vão mostrar para a gente ali se tem trinca ou não. No caso aqui, você pega a superfície da peça limpa primeiro, né? Prepara a peça e limpa. Aí você aplica um líquido, que se tiver a trinca, ele vai penetrar ali naquela trinca. E aí você vai tirar o excesso desse líquido penetrante. E aí tem esse revelador que a gente chama, né? Tudo específico ali para o ensaio. Tem um líquido revelador, um spray, né, que a gente fala. E aí se ficar visível ali, não sei, acho que eu não tenho foto aqui, mas fica visível se tem trinca ou não, você consegue enxergar. Aplica o revelador, faz uma inspeção e depois limpa a peça. Se tiver tudo ok, se não apareceu nada, a peça não tem trinca superficial. Senão a gente já consegue ver superficialmente ali o sinalzinho da peça, da trinca, né? Aqui no caso essa daqui, ó, eu não lembro direito passo a passo, mas ó, não sei, é que aqui era uma peça didática, ou seja, super visível, você via a trinca no olho nu ali já mesmo. Mas era só para a gente ver que a partícula magnética ia ficar certinho na trinca ali, ó. Então, essa aqui era uma peça, um exemplo, assim, que já de olhar a gente já sabia que tinha, mas para mostrar para os alunos, a gente fazia todo o passo a passo lá do ensaio de partículas magnéticas, ó. E aí a partícula magnética, você aplica um campo magnético, essa partícula vai grudar certinho aqui, ó. Então, tudo isso aqui era uma trinca. Que também é um pouco mais superficial, né, que pega esse de partículas magnéticas.
Ah, esse aqui de cima é de líquido penetrante. E aí ele tem baixo custo, esse daqui, esse ensaio. É de fácil interpretação dos resultados. É rápido. Também tinha lá em São Paulo esse ensaio. Não tem limitação quanto ao tamanho da peça, né? Formato da peça. E ele consegue revelar trinca extremamente fina, né? Descontinuidade que a gente não vê a olho nu. Só que ele pega só trincas abertas para a superfície ali. A superfície do material não pode ser porosa ou absorvente, porque senão atrapalha a interpretação do resultado. Então, materiais porosos não é indicado utilizar partícula líquidos penetrantes. E aí, se é uma peça com geometria muito complicada, às vezes é mais difícil de realizar, né? Essa peça com uma geometria difícil, às vezes não é viável fazer esse tipo de ensaio. E tudo isso, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. E tudo isso, então, só para a gente ter uma ideia, que a gente tem vários tipos de materiais. O que importa aqui, né, o que resume bem, é que cada material vai ter propriedades e que dependendo dessas propriedades eu vou aplicar para determinado projeto. E aí, então, dentro de materiais, a gente estuda estrutura, processamento, composição. E aí, eu quero uma peça com tal característica, eu quero uma estrutura que vai ter que suportar tais esforços. Aí, no projeto, no estudo, a gente tem que ver qual material que se adequa mais, né? Então, isso aqui está extremamente ligado com estruturas, que é o que a gente vai estudar esse semestre todo aqui. Deu para entender mais ou menos aí, ter uma ideia dessa parte enorme de mecânica? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender legal? Arthur, Bruno, Douglas, Diogo, Elaine, Ah, Gabi, da minha parte, sim, professor. Giovana, Gustavo, Iago, João, Lawanda, Letícia, Lucas, Marcos, Matheus, Tati, Tamires, Vinícius, Viviane e Aritza. E o que vocês acham? Que muito. Alguém acha que é. Alguém tem interesse nessa área ou nenhum? Vocês acham que é legal ou Eu, não? eu, 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 eu acho que é uma área bem legal, mas eu não me vejo mais, não. Você fez técnica em quê, Douglas? Projeto mecânico, Você gostou do técnico? sim. Aprendi muito, eu gostei muito. Entendi. Eu não sei as meninas aí. A Giovana falou que sim. Sim, o que? Eu nem lembro o que eu perguntei, Giovana. Se gostou da área, né? A Tati falou que tranquilo. A Gabi também. Eu quando eu tava. O Lucas fez técnica de automação. Espero que seja a mesma emoção. Quando eu estava fazendo, né, o curso de engenharia, se não fosse para eu partir para a área de fluidos, né, que foi a que eu mais gostei, assim, disparado, né, eu acho que eu iria para a área de materiais. E talvez, por último, aí, a área de sólidos. A área de fluidos eu fui porque eu gostava de transferência de calor, modos de transmissão de calor, né, convecção, condução, radiação, escoamento de fluido, refrigeração, estudar qual é o princípio né, de funcionamento aí de geladeira, de ar-condicionado, tudo trabalhando com fluido, né? Na Unip, por exemplo,
Quando eu trabalhei na Unip lá em São Paulo, eu ministrava me chamaram para ministrar as disciplinas da área de fluidos. Então, eu ministrava, acho que mecânica dos fluidos, máquinas térmicas, enfim, que foi o único lugar assim que eu ministrei disciplina da minha área do mestrado mesmo. Porque a gente vê tudo isso daqui nos 5 anos de engenharia, materiais, MecFlu, e a gente vê tudo, né? A gente vi metrologia, vi desenho, né? Segurança do trabalho, tudo isso em engenharia, só que a parte do mestrado eu fui para a área térmica. E o único lugar que eu ministrei disciplinas da área térmica, termodinâmica, TCM, mecânica dos fluidos, foi na Unip. Essa parte também entra, tipo, exaustão, professora de máquina, essas coisas? Sim. Uhum. Eu conheço, quando eu fui para a Alemanha, eu conheci um rapaz lá que ele só projeta essas partes da máquina, né? De exaustão, de máquina que tem secagem a gás, assim, sabe? Uhum. Que legal, você foi para a Alemanha? Eu não sabia, não. Foi 2019, Você foi pela... Que empresa que você tá mesmo? na West Rock. E foi por ela que você foi? Foi. Fiquei Ô uma semana Douglas, lá em treinamento. e o fato de você estar fazendo GPI no teu cargo aí tá ajudando, o pessoal tá vendo como lá na empresa, com bons olhos, tá? Como que tá? Ah, assim, a minha gestão, o meu coordenador sempre vê com bons olhos lá. Eu Uhum. já participei lá de 3 processos seletivos, mas não tive êxito. Mas estou participando de mais um agora também, Dentro de da empresa? dentro da empresa, de analista de manufatura. Entendi. Agora, estou participando. Vamos ver se eu consigo. Ah, legal, legal. Tô perguntando porque muito aluno fala que o fato de estar fazendo GPI, até o técnico mesmo, muitos alunos meus estão falando que estão fazendo técnico, então já subiu o salário, já estão, os chefes estão contentes, estão vendo com bons olhos, enfim, por isso que eu perguntei. Sim, Viu, vocês estão vendo uma tela aí no. Eu não sei o que é essa tela que apareceu aqui. Vocês estão vendo? sim. Eu percebi que começou a aparecer na tela do meu marido isso aqui, não entendi, e agora a primeira vez, ó, do nada apareceu isso aqui, eu não sei o que é. Se eu não me engano, fica essa imagem aí quando o Ronaldo tá também. Eu nunca vi isso antes. Eu comecei a ver agora. Se eu abrir minha câmera aqui, vocês me enxergam? Aí, ó. Eu nunca vi isso. Tá esse fundo, né? Fica esse fundo, não é isso? Segunda-feira, o Milton tava assim. Gente, tá no meio da mata mesmo. Eu não entendo. Preciso ver como que tira isso, porque eu não quero isso aqui, não. Ai, gente, cada coisa. Viu? Mas é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Depois eu ia. Vou comentar por cima aqui também para não ficar. Só para vocês verem os tipos de materiais aqui, né? As ligas metálicas, aço, ferro fundido, ligas não ferrosas. Né? As ligas ferrosas têm o componente ferro, né? E as não ferrosas ali, ó, cobre, alumínio. Aí aqui fala um monte de tipo de um monte de material, a, as siglas, né? O que quer dizer, os números. Só para a gente dar uma olhadinha nisso aqui, para depois partir para as estruturas mesmo e para a gente começar ali o que eu falei para vocês. Trigonometria. Cadê aqui? Trigonometria e partir aí para equilíbrio de estrutura, equilíbrio de força. Força, de uma forma geral, a gente vai estudar. Ah, Estudar. vai ver momento também, professor? Sim, sim. Vai. Jesus. Então, é esse Jesus aí por isso que eu falo pro pessoal acompanhar, porque às vezes o pessoal acha difícil, né? Esse é o medo. Sim. Então. Deixa eu parar a gravação aqui para não ficar